Repercutir nesse vídeo um texto muito bom que eu recebi por WhatsApp. Eu não sei quem que é o autor, mas o texto é impecável. Resumidamente, o texto ele toca em alguns assuntos que eu considero muito importantes, principalmente nesse ano de eleição. Primeiro, da importância da direita estar unida, porque nós somos sim a maioria no Brasil, diz o texto e eu concordo. E se a gente estiver unido, a gente elege quem a gente quiser. A despeito de desinformações na imprensa, a despeito dos institutos de pesquisa e tudo isso que a gente já sabe. Então, esse ponto é importante e eu vou repercutir com vocês. Uma outra coisa legal e importante que ele coloca no texto é o seguinte: esse é um ano decisivo do Brasil continuar com as suas liberdades individuais ou não, porque a gente já sabe qual que é o viés autoritário da nossa esquerda. E a questão também de toda a desinformação de maneira orquestrada da imprensa. Então é um texto muito bom, que só tem verdades e que vale a pena ser repercutido. O título desse texto é o seguinte: Acorda Brasil Conservador. Muitos conservadores ainda não se deram conta de que a eleição deste ano será a mais importante da nossa história. Fato. Nela estaremos decidindo se queremos continuar sendo a nação livre e alegre que sempre fomos, onde se respeita a família, a religião de cada um e a amizade, ou se vamos nos transformar num país de regime totalitário como a nossa vizinha Venezuela. E aí, lógico, né? Infelizmente, a gente não está muito bem servido de países vizinhos. Você tem a Venezuela e Cuba também está lá, sem liberdade e também passando fome, né? E talvez em Cuba tenha um pouco mais de papel higiênico nos supermercados do que tem na Venezuela, mas a coisa está preocupante para ambos. E não só eles, mas aqui não vou ficar citando todos os países que a esquerda, aqui os países vizinhos que a nossa esquerda acabou destruindo, mas a Venezuela realmente é um grande exemplo. Seguindo aqui, nós conservadores representamos a maioria esmagadora da população brasileira e unidos elegeremos o presidente que nós quisermos. Ele coloca aqui unidos em letras garrafais. E isso aqui é um ponto que é importante. A gente vê principalmente nas redes sociais grupos de direita se desentendendo publicamente. Isso é péssimo. Eu acho que diante do cenário onde você tem institutos de pesquisa jogando contra, onde a gente fica cismado sim com o nosso processo eleitoral, a gente não confia plenamente. Se a direita não se unir em torno de um candidato, as coisas ficam ainda mais difíceis. Agora, unidos, que nem fala o texto, a gente elege quem a gente quiser. A esquerda já aprendeu isso faz muito tempo. Hoje a gente pode falar que a esquerda não briga? Claro que não, eles se matam em quatro paredes. Mas depois, publicamente, eles não têm tantos conflitos como nós de direita. Então acho que isso é uma coisa que a gente realmente precisa evoluir. Seguindo, sabendo disso, a oposição e a Globo Lixo tentam nos dividir a qualquer custo através de uma campanha maciça na qual atribuem a Bolsonaro a responsabilidade pela maioria das mortes ocorridas durante... Eu não vou falar a palavrinha, mas vocês sabem o que é, porque tem palavras que nos censuram. Atribuindo a ele palavras que nunca disse ou atos que nunca praticou. A campanha foi feita com tal virulência que uma quantidade enorme de pessoas, em total pânico, não percebeu que estava sendo usada como massa de manobra e passaram a propagar as mentiras divulgadas pela Globo Lixo. E aqui abrindo parênteses, não só Globo Lixo, Folha de São Paulo, Isto É, que virou um nojo, Revista Veja, O Globo, Estadão também, né, que é bem tucanão. Então, no 85% eu acho que dos veículos de comunicação. Seguindo aqui, e pior, passaram a afirmar que não votariam em Bolsonaro porque ele era contra a ferroada. Vou trocar aqui a palavrinha para não ter problema. Ele era contra a ferroada e não havia comprado os remedinhos a tempo. Diante do sucesso da campanha de desinformação praticada pela Globo Lixo, não restou àqueles conservadores que conseguiram manter a racionalidade, outra alternativa que não seja a de trazer de volta ao ninho conservador aquele rebanho que se deixou enganar. E não foram poucas as pessoas, viu? Este trabalho deverá ser feito diuturnamente. Nós não podemos nos dar ao luxo de chegarmos divididos à eleição. Assina embaixo. As consequências serão catastróficas. Vamos restabelecer a verdade dos fatos. Bolsonaro nunca afirmou ser contra a ferroada, e sim contra a sua obrigatoriedade. Outro fato incontestável. Mas a imprensa desinforma até hoje 24 horas por dia. Se isso não é má fé da imprensa, eu não sei o que é. Porque é uma desinformação, é uma desfaçatez. Mas realmente é isso que está acontecendo.
Seguindo aqui, desde que o remedinho se tornou disponível em escala mundial, o governo providenciou para que não faltasse o remedinho a quem quisesse tomar a ferroada. Bolsonaro sempre foi contra o lockdown. A política de vamos salvar vidas e a economia a gente vê depois, praticada por prefeitos e governadores, não salvou vidas e quase quebrou a economia. Fora o desemprego absurdo, mas graças a Deus o Brasil está voltando aí em números pré-pandemia na questão do emprego, o que já é um milagre, o que já é mais uma coisa boa do governo. O Brasil não sentiu tanto quanto outros países, mas claro, quando a coisa é boa, aí a culpa não é do Bolsonaro. A culpa do Bolsonaro é só quando eventualmente a coisas ruins ou quando mentiras são associadas a ele, né? É aquela coisa bem hipócrita dessa nossa imprensa bem profissional, digamos assim. Bolsonaro deu auxílio emergencial a 38 milhões de informais. Bolsonaro salvou milhões de micro, pequenas e médias empresas com empréstimos a juros baixos. Bolsonaro garantiu a solvência de estados e municípios, transferindo bilhões de reais aos mesmos. Inclusive, estados que estavam quebrados financeiramente apresentaram nesse ano que o governo despejou bilhões para estados e municípios, os estados começaram a apresentar superávit. É uma coisa impressionante, o que nos leva a crer que em muitos casos, possivelmente, governadores não utilizaram todo aquele montante multibilionário para combater de fato as consequências desse mal que assolou o mundo. Porque se sobrou tanto dinheiro a ponto de sanear as contas e tornar o Estado superavitário, eu acho que isso é no mínimo questionável. Você vê algum analista desses histéricos que bate no Bolsonaro, ou uma parte importante da imprensa, colocar em xeque essa postura com os gastos dos governadores? Eu não vejo. Isso eu não vejo. Seguindo. Como ficou claro, a realidade é bem diferente daquela mostrada na campanha da Globo Lixo. Sem as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, a situação no Brasil seria caótica. E é fato, é só ver a Argentina, já estava horrível, piorou. Piorou. Então isso é verdade total. Os conservadores têm que ter em mente que a pandemia não pode ser argumento para não votar no candidato conservador. A pandemia acaba logo, mas se os esquerdistas voltarem ao poder, eles não saem nunca mais. Com certeza. Pô, eles ficaram aí quase 3 décadas. E é bem fato isso. E depois, entre a esquerda, eles ficam fazendo aquele teatrinho, colocando... E a gente foi enganado por muito tempo, né? Nesse teatro, PSDB era a direita. Então, a esquerda foi tão inteligente que até entre eles, esquerda, eles fizeram um teatrinho falando, ó, esse aqui é direita, esse é esquerda. Então, se esse que a gente diz que é direita vencer, tudo bem, porque continua sendo esquerda. É o teatrinho é o teatro das tesouras, que todo mundo fala. Pessoal, é isso. Eu acho que o texto muito bom. Sugiro a vocês que compartilhem esse monte de verdades que tem aqui, que eu subscrevo. Tem como discordar? Alguém discorda de alguma coisa que está nesse texto? Deixe nos comentários o que vocês acharam. Compartilhem o vídeo. É legal, é importante. Vamos divulgar textos desse tipo, que só falam verdades, que traz boas reflexões, para a gente nesse ano de eleição não ter nenhum susto no final do ano, né? Que eu acho que é isso tudo que a gente mais tem medo. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.